Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 36. Eu acho que eu até já li o versículo 36, 37 e 38, mas eu quero voltar para ele para que a gente dê continuidade a partir daí. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 36. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 36. Amém? Daniel está agora conversando com o rei Nabucodonosor, trazendo a revelação não somente do que queria dizer o sonho que o rei tinha tido, mas o rei pediu, né, que quem fosse então trazer a revelação precisava trazer a revelação completa, não só do que significava o sonho, mas o sonho em si. O rei queria estar certo de que aquele que falasse a respeito do sonho realmente estivesse discernindo o sonho. Isso é até um pouco intrigante, né, quando a gente lê algumas passagens na Bíblia, porque o rei Nabucodonosor talvez estava tão temeroso quanto ao significado desse sonho. Ele realmente queria ter certeza de que aquilo que os seus servos, os magos, né, as pessoas que tinham esse discernimento ali naquele momento, dissessem realmente algo vindo da parte do próprio Deus, vamos dizer assim. Nabucodonosor talvez não tinha essa ideia em mente, mas era isso que ele queria. Ele queria uma revelação, um entendimento preciso do que queria dizer essa palavra. Então, com certeza, ele teve essa estratégia visando não ter dúvidas sobre o significado do sonho. Então ele pede que, além de revelar o significado do sonho, quem fosse trazer essa revelação para ele teria que trazer então o sonho também, né? Ele não iria contar da sua própria boca, ele não iria falar sobre o sonho, mas ele precisava saber que sonho ele tinha tido, a pessoa ia ter que revelar isso também. Isso me chama bastante atenção. Então, Daniel, capítulo 2, versículo 36. Vamos dar uma lida aqui. Eu vou ler alguns versículos e a gente volta então conversando a respeito disso. Daniel 2, 36. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro.
O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Eu vou até aqui e a gente então vai conversar um pouquinho mais sobre isso que Daniel está conversando com o rei Nabucodonosor. Então, nós temos aqui o pano de fundo, a gente falou um pouquinho semana passada, mas nós temos aqui então o rei Nabucodonosor teve um sonho e esse sonho ele fica tão perturbado que ele então chama todos os seus magos, os seus encantadores e peça que alguém traga a revelação do que era esse sonho. Mas não só, ele não iria contar o sonho, a pessoa deveria trazer o sonho e a revelação do que era o sonho. Então, quem fosse interpretar deveria trazer as duas coisas. Ele decreta que todos os magos fossem mortos, porque aparentemente ninguém tinha a possibilidade de interpretar, eles estavam desesperados, porque eles não conseguiam, lógico, saber o que o rei tinha sonhado e, consequentemente, não poderiam trazer a revelação do sonho, já que o rei não queria contar o sonho para eles. E Daniel vai orar, né? Faz o que todo bom cristão, o que todo bom servo de Deus vai fazer. Não querendo ser morto, não querendo ser destruído, ele vai orar e pede: Senhor, então traga a revelação daquilo que o rei sonhou e então me mostre o que o Senhor tem para fazer. E o Senhor mostra então para Daniel tudo aquilo que o rei sonhou e qual o significado disso. E Daniel começa essa conversa com o rei falando o sonho dele. Então, o capítulo 2 já tem início, que nós falamos semana passada, sobre o sonho. Daniel começa a falar a respeito do sonho. Primeiro ele fala todo o sonho que Nabucodonosor teve, que é da estátua, que é a cabeça de ouro, que é o corpo, né? Vamos falar aqui, ó. A cabeça era de ouro, o peito e os dois braços eram de prata, os quadris e as coxas eram de bronze e as pernas de ferro e os pés eram de ferro e de barro. Então, isso é o que Daniel começa falando para o rei Nabucodonosor a respeito do sonho. Esse é o sonho que você teve, rei. Agora, a partir do versículo 36, que é o que nós lemos hoje, ele vai começar então a trazer a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. E ele começa dizendo exatamente isso que nós lemos no 36. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Então, Daniel era tão ciente de que ele era simplesmente alguém ali que estava sendo usado pelo Senhor para trazer a revelação disso, que ele mesmo diz que não seria ele sozinho, mas ele dependia totalmente do Deus que havia revelado para ele o sonho para trazer essa interpretação para Nabucodonosor. Então ele diz: nós o interpretaremos para o rei. Então eram nós no sentido de presença de Deus junto com Daniel ali naquele momento. Ok? E ele diz no versículo 37, tu, ó rei, és reis de reis. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, eu só vou dar uma pincelada aqui. Então, Nabucodonosor estava sendo dito para ele, a partir de Daniel, de que ele realmente era um rei muito poderoso. Ele era um rei de vários reis. Então, Nabucodonosor ele tinha um domínio tão grande, a Babilônia era um império tão poderoso naquele momento da história que existiam muitas nações que se submetiam ao rei Nabucodonosor, ao rei da Babilônia, né? Então a Babilônia era o maior império, porém ele não era um império simplesmente único, né? Vamos dizer assim. Ele era um império que tinha outros reinos que estavam debaixo do seu jugo, né? Debaixo da sua autoridade. Então, Nabucodonosor era rei de vários reis. Então, é isso que Daniel está começando a dizer para ele no versículo 37. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Então, Daniel está dizendo que toda essa autoridade, todo esse domínio, tudo que Nabucodonosor tem como o grande governador, como o grande poderoso da sua época, foi dado porque Deus permitiu que fosse dado.
Então, na verdade, nenhum rei sobre a terra, ele tem autoridade por si só, mas é o próprio Deus que permite, que dá permissão para que aquela pessoa tenha aquela autoridade. E nós podemos ir mais fundo, porque o que Daniel começa a falar aqui para o rei Nabucodonosor, e a gente falou um pouquinho nas aulas anteriores, se Nabucodonosor é uma figura, é uma tipologia do anticristo, então nós podemos entender que Daniel está dizendo para o rei Nabucodonosor de que ele tem o domínio porque Deus assim o permitiu. Mas não só isso, ele tem o poder porque o homem entregou o poder para ele. Elisângela, em que momento o homem entregou o poder para o rei Nabucodonosor ou para a tipologia que ele faz do anticristo? Justamente na queda do homem no Éden. Então, quando o homem cai, quando há a queda do homem, quando o pecado entra na humanidade, nós temos aí, infelizmente, a entrega de um domínio, a entrega de um governo para Satanás. Então, a partir do momento da queda, nós temos, infelizmente, o domínio da terra nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás. É ele agora que é o governador, ele agora que governa toda a terra por causa dessa entrega que o homem fez através do pecado. Ok? Então nós temos infelizmente, essa entrega de governo para o anticristo, vamos dizer assim, para Satanás, ok? Por isso que Nabucodonosor e outros reis e governantes da terra se acham o Todo-Poderoso, porque eles realmente têm esse domínio sobre todas as coisas. Mas tudo isso tem a permissão de Deus na história. Não só nesse momento aqui da Babilônia, mas a gente vai perceber em outros momentos da história, Deus então permitindo que realmente o diabo, através da figura de um homem, ele tenha então o domínio que ele acredita que tenha, ou que ele realmente tem, e ele pode dominar sobre a terra. Então, Daniel está dizendo isso para o rei Nabucodonosor nitidamente, né, no versículo 37. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Por que Deus pôs, né, o domínio, então, nas mãos do diabo? Porque a partir do momento que o homem decide viver a sua vida independente de Deus, decide optar pelo pecado, ele entrega automaticamente o domínio para o diabo. Então é uma escolha mesmo, né? São dois caminhos, são duas direções que estão diante do homem desde o Éden, né? E Deus dá esse livre-arbítrio. Nós já falamos um pouco sobre essa questão do livre-arbítrio, de que isso é nada mais, nada menos do que o próprio amor de Deus na vida do homem, né? Então, esse livre-arbítrio foi dado, e quando nós decidimos andar com as nossas próprias pernas, quando nós decidimos andar sem Deus, quando nós decidimos andar não segundo a palavra de Deus, nós entregamos então esse domínio ao diabo, nós entregamos esse domínio a Satanás. Por isso que Deus está dizendo, através de Daniel, para o rei Nabucodonosor, de que ele tem esse domínio que foi concedido pelo próprio Deus por causa do pecado do homem. Vou fazer um pouquinho mais de pano de fundo aqui para a gente entender um pouco disso. Eu tenho meditado um pouco, né, na história de Israel, na história do povo de Israel do Antigo Testamento, para entender um pouquinho mais do que a palavra traz para nós a respeito de escatologia. E quando a gente começa a ler, e você começa desde lá Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, vai vindo Reis, né? Samuel, você vai percebendo uma cronologia de atitudes que o povo de Deus vai tendo, de que Israel vai tendo, e Deus, desde o início, quando ele chama Abraão, quando ele chama Israel, né, Jacó, quando ele faz a aliança, ele diz então o que ele pede ao povo, o que o povo deve fazer para obedecê-lo, para estar diante da sua presença. Então existiam regras, existiam mandamentos, existiam leis que deveriam ser então seguidas para que o povo estivesse debaixo do domínio e do governo do próprio Deus.
Isso é desde o princípio, mas mais precisamente vamos analisar a questão de Israel mesmo, para vocês entenderem. Porém, a palavra vai descrevendo capítulo após capítulo, se vocês pegarem o Antigo Testamento e terem toda essa vontade, né, de ler e entender o que Deus está falando ali, você vai percebendo o desvio aos poucos de Israel, do povo de Deus. Então eles vão se desviando, capítulo a capítulo, o povo vai se esquecendo de Deus, vai decidindo andar sem Deus. E é esse o ponto-chave que nós então entramos nessa visão do rei Nabucodonosor precisamente, ou na história que começa a se desenvolver a partir do reino babilônico, né, da Babilônia ali, do exílio do povo de Deus na Babilônia. Elisângela, o que você está querendo dizer? Só houve o exílio tanto da Babilônia com o rei Nabucodonosor, quanto da Síria na queda lá de Israel, porque o povo desobedeceu, queridos, porque houve a desobediência. Deus jamais entregaria o seu povo a esses governantes, a esses reinos, para serem escravos, para serem servos, se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem se afastado do Senhor. Então, a gente pode perceber, anotem isso que eu vou falar agora, o juízo de Deus só vem para a terra por causa da desobediência. O juízo de Deus só vem para a terra por causa do pecado. Isso aconteceu nos dias de Noé e isso vai acontecer novamente com a volta de Jesus, ok? Mas por quê? Então Deus começa a mostrar aqui em Daniel que o governo da terra está na mão errada. O governo da terra está no governante errado. E Deus vai mostrar isso através desses capítulos aqui a Daniel, o que vai se desenvolver, o que vai desenrolar, vamos dizer assim, daqui por diante. Então, o primeiro reino que se estabelece sobre o povo de Deus, não sei se vocês conseguiram me entender. Então, deixa eu só voltar para não perder esse fim da meada. O povo de Deus só foi levado cativo para a Babilônia, o povo de Deus só se tornou cativo do rei Nabucodonosor por causa do pecado. Então houve um desvio de Israel, Israel se desvia de Deus e por causa desse desvio eles são levados cativos, ok? Então é por causa do pecado que tanto Israel quanto nós hoje estamos debaixo de um governo de Satanás. Entenda o que eu estou querendo dizer. O governo de Satanás só pode se estabelecer na vida de um homem através do pecado. Se o homem decide viver em santidade, viver debaixo da palavra de Deus, automaticamente ele está debaixo de outro governo. De qual governo? Do governo de Cristo, do reino de Deus. Não é isso que a palavra fala no Novo Testamento? Que nós, através de aceitarmos Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então entendam comigo, nós estamos falando de reinos, nós estamos falando de domínio, nós estamos falando de governo. Sempre a palavra de Deus vai levar para esses assuntos no que diz respeito a debaixo de qual governo você está, debaixo de que governador você está. Quem governa a sua vida? O diabo ou o Senhor Jesus? A quem nós temos dado legalidade para governar sobre a nossa vida? É disso que Daniel está explicando, é disso que Daniel está falando no seu livro. Está falando sobre um domínio, sobre um governo que se estabeleceu sobre o povo de Israel. Então Israel está debaixo de um governo que não é o governo de Deus. Por quê? Porque eles se desviaram, eles pecaram. Por que que eu e você hoje estamos debaixo de um governo, eu e você, modo de falar, tá? A humanidade. Perdão, queridos. Nós estamos debaixo do governo do reino de Deus, graças a Deus. Mas por que que a terra hoje está debaixo de um domínio que não é o domínio do governo de Cristo? Porque também desobedeceram, porque também decidiram andar pelo pecado, andar segundo o pecado, ok? Então, tanto o rei Nabucodonosor, quanto todos os reis
da terra hoje, eles estão debaixo de um governo espiritual do anticristo, tanto na época da Babilônia, quanto ao longo da história, quanto hoje. Então, por que o livro de Daniel é uma sombra, é uma primeira etapa para se entender Apocalipse? Porque justamente ele mostra os primórdios da revelação a respeito de Apocalipse. Ele mostra os primórdios, o que vai acontecer nos últimos dias, o que vai acontecer na grande tribulação, a vinda do anticristo. O anticristo, então, vai aparecer na sua totalidade. Então, o livro de Daniel é o início de algo que vai acontecer nos últimos dias. Então, esses reis que estão sobre a terra, nesse momento que vai começar aqui com a Babilônia, que é o rei Nabucodonosor, ele vai caminhar para outros reinos, que nós vamos começar a ler daqui a pouquinho ali, e ele vai culminar, o ápice desse reino é justamente a vinda do anticristo nos últimos dias, que vai governar sobre toda a terra. Então percebam, ali nós temos um rei chamado Nabucodonosor, que é de um reino chamado Babilônia, e que tem muitos reis debaixo da autoridade dele, e esse reino é o maior da época, é o reino que domina a época, ok? E que tem Israel sobre o seu domínio, e que tem Israel sobre o seu, como seus servos, como seus escravos, ok? E vamos transportar para hoje? Hoje nós temos e vamos ter o anticristo, o maior governante do mundo, que vai governar todas as nações através do seu poderio que vai ser dado para ele. E ele também vai ser governador sobre toda a terra, inclusive sobre os filhos de Deus. Só que, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há um escape que nós vamos ver dentro do livro de Daniel e que nós vamos ler nos últimos dias dentro de Apocalipse. As mesmas situações, vamos dizer assim, a tipologia do livro de Daniel, ela se cumpre nos últimos dias, ok? Na grande tribulação e no domínio aí do anticristo. Deu para entender até aqui ou eu fui muito complicada? Quem tá aí me olhando faz joinha ou faz assim para baixo, fala, Elisângela, foi difícil o negócio aí que você falou, foi complicado. Deu aí para entender até aqui, ok? Eu compliquei ou deu para entender, né? Tá bom, então tá jóia. Então vamos lá. Então, se nós estamos falando de reino, de um rei que domina por causa do pecado, o pano de fundo aqui é que Israel pecou, se desviou e foi escravizado então pela Babilônia, ok? Então eles estão debaixo de um outro domínio, mas se eles não tivessem pecado, se eles não tivessem se desviado, eles estariam debaixo do domínio de quem? Do próprio Deus. E eles não seriam escravos de ninguém, ok? Esse é o pano de fundo de Daniel. E esse é o pano de fundo para Apocalipse daqui a pouco, para nós, ok? É o pecado, o desviar de Deus, o sair da presença de Deus, a adoração a outros deuses, esquecer de Deus. É isso que o povo fez aqui em Daniel e por isso eles foram escravizados pela Babilônia. E tudo isso tem a mão de Deus. Escreve isso bem grande aí para você. Nada disso foge à soberania de Deus, permitindo que isso aconteça. Para quê? Para forjar aqueles que realmente são filhos, aqueles que realmente estão arrependidos e que vão se voltar para Deus. E ainda que eles morram, eles estarão salvos, ok? Tá se dizendo sobre isso. Então, a quem você decide continuar debaixo do governo, né? A quem você decide servir verdadeiramente? Há uma opção, ainda há duas opções, ok? E tanto no reino de Nabucodonosor quanto no reino do anticristo nós vamos ter essas duas opções. Por isso que Daniel está dizendo que ele é rei sobre vários reis e que Deus concedeu domínio para ele sobre todas as coisas. E ele termina o versículo 38 dizendo: onde quer que vivam, né, onde quer que os homens vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então,
O rei Nabucodonosor era o dominador sobre toda a terra nesse momento da história. Onde quer que existisse um ser humano na face da terra, ele era servo de Nabucodonosor. Ele era governado por Nabucodonosor, que é a simbologia, a tipologia do anticristo para esse momento da história, ok? Versículo 39. Depois de ti, vamos prestar bem atenção aqui agora que vocês vão entender. Eu falo que a Bíblia, ela fala sozinha, desde que a gente olhe para ela como a gente deve olhar, ok? Não passar o olho, e sim perceber os detalhes. Depois de ti, depois de quem? Depois de Nabucodonosor, Daniel tá dizendo, depois de ti surgirá um outro rei. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Depois de ti, versículo 39, depois de ti surgirá um outro rei inferior a você? É isso que está escrito no versículo de vocês? Reino. É rei ou é reino que está escrito aí? Reino. Mais alguém? Tá reino ou a maioria tá rei? Como que tá aí? Reino. Reino, Adailton, reino, pastor Marcos, reino, reino também. Reino. Reino. Reino, glória a Deus. Então a Bíblia de vocês está certa. Então, olha só o que Daniel está dizendo para o rei Nabucodonosor. Depois de ti surgirá um outro reino. Então, a troca não é somente de um rei, mas de um reino, ok? Então, está se passando de domínio, está se passando de lugar físico, vamos dizer assim, ok? Então, o que Daniel está dizendo é assim: depois de você, rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai surgir um outro reino que vai ser inferior ao seu. Depois, olha só, em seguida surgirá um terceiro reino. Então, ele está falando tudo sobre reino e não sobre rei, tá? São reinos, que será um reino de bronze, que governará toda a terra. Versículo 40. Finalmente, então, finalmente é final, não é isso? Que a palavra está dizendo. Finalmente haverá um quarto reino forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Opa! Então vamos lá. Olha o que Daniel está falando, já vou continuar aqui e mais para o final vocês vão entender perfeitamente porque ele dá a explicação disso. Então ele fala assim: Nabucodonosor, você é a cabeça de ferro, você é o primeiro reino que está sobre a terra, governando toda a terra. Mas depois de você vai vir um outro reino que vai governar toda a terra, mas que vai ser inferior ao seu, ok? Então, segundo reino. Em seguida, surgirá um terceiro reino, e esse reino vai ser um reino de bronze. O bronze é inferior à prata, ok? Então, o terceiro reino vai ser um pouco mais inferior que o segundo e mais inferior ainda do que o terceiro, do que o primeiro, perdão, que vai ser o terceiro reino, ok? Vamos continuar. Que é o reino de bronze, que governará toda a terra. Então, tanto o reino que vai ser prata quanto o reino que vai ser bronze vão governar toda a terra, assim como o rei Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, que é o primeiro reino, que é o mais importante ou mais valioso, né? Porque o ouro vale mais do que a prata, que vale mais do que o bronze, certo? E aí ele diz: finalmente, no versículo 40, haverá um quarto reino, forte como ferro. Então, esse quarto reino, ele tem o aspecto de ferro. Então, não mais de bronze, e não mais de prata, e não mais de ouro, mas também vai governar sobre toda a terra. E esse governo vai ser de ferro. E por que ele é a representação do ferro? Pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo,
também esse reino de ferro destruirá e quebrará todos os outros. Então, o quarto reino seria o reino mais forte em força, porque ele representa o ferro. O ferro quebra todas as outras pedras aqui, né? Todos os outros materiais que está se falando aqui. Quebra bronze, quebra prata e quebra o ouro. Não está se falando sobre valor, e sim sobre a questão de autoridade, sobre a questão de domínio, sobre a questão do que esses reinos representam na terra. Então está se falando de 4 reinos, como exatamente na estátua que o rei Nabucodonosor sonha e que Daniel está revelando. Então ele fala assim: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro, mas depois de você vem um reino inferior ao seu, que vai ser a prata. Depois vai ter um terceiro reino, que vai ser o de bronze. Um quarto reino, que finalmente vai ser de ferro, que vai quebrar todos os outros reinos. 41. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Então, do quarto reino, além dele ter as pernas de ferro, esse quarto reino ele tem os pés, que ele é meio ferro e meio barro, certo? Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Vocês percebem que Daniel está dando uma interpretação extremamente detalhada sobre a visão? E se a gente lesse só Daniel, se a gente não lesse nenhuma outra história da palavra de Deus, se a gente não fosse para nenhum outro versículo, se a gente só lesse esse texto, ainda assim você consegue entender o que Daniel está dizendo? Porque ele está explicando o que vai acontecer em cada uma dessas etapas. Então, não necessariamente eu precisaria conhecer a Bíblia inteira para entender o que Daniel está dizendo. Mas se eu pegar a explicação de Daniel a respeito do que vai acontecer, eu já consigo entender o passo a passo do que vai acontecer. Vamos continuar. 42. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino, qual reino? O quarto reino, né? Será em parte forte e em parte frágil. Então, já está se dizendo que esse quarto reino, ele vai ser ao mesmo tempo muito forte, mas o fim dele, os pés não estão no fim da perna, né? Os pés estão lá.